Bom, Copa do Mundo, né? A seleção brasileira se preparando aí, jogou. Meteu 6-2 no Panamá ontem. Gostou do jogo, professor? Você nem assistiu, né? Assisti sim. Eu achei, né, segundo tempo principalmente, eu gostei de ver. Pois é, Você muita gente ficou contente com o time reserva, né? Jogando. Os caras entraram com muito mais vontade, muito mais mobilidade, né? E criou, não sei se criou dúvidas na cabeça do Ancelotti, mas o torcedor fica meio assim, né, cara? A gente sabe que o time, o Brasil, todas as vezes que foi campeão do mundo, as 5 vezes, não terminou na Copa com o time que começou, né? Você tem vários exemplos aí. Em 58, o Pelé e o Garrincha entraram no meio da competição. O 62, o Pelé se machuca, né? Joga o Amarildo. Em 70 também o time foi muito modificado. 94, pô, o Raí era o camisa 10, capitão do Brasil, e logo no primeiro jogo é sacado, entra o Mazinho, né, cara, e muda completamente a dinâmica do meio de campo. O Brasil é campeão. Em 2002 também, começa com Juninho Paulista, depois o Kleberson entra, se torna um destaque, né, então é meio que normal, e alguns jogadores vão pedindo passagem aí, porque Rafinha, principalmente, é um jogador que não vem bem, né, e na minha opinião nunca rendeu muito na seleção brasileira, né? Então você tem o Ryan pedindo passagem, né? Que é um jogador ali da posição. O próprio Luiz Henrique começou ontem, também pode fazer aquela função. O Vini Júnior até começou bem o jogo, depois, né, deu uma caída e tal. O Igor Thiago, que é um jogador meio contestado, é um jogador muito específico, né? Muito grande, muito forte. Que faz uma função única ali, mas que demonstra muita vontade, né? Sabe que é um jogador que, puta, essa oportunidade de jogar uma Copa do Mundo caiu no céu, é uma oportunidade muito maior do que o futebol dele poderia proporcionar, mas são coisas que acontecem, né? E ele vai agarrar com todas as forças aí para, de repente, jogar o máximo de minutos que puder na Copa aí, né? Tem a questão do Neymar. O Neymar estava no banco ontem, né? Não pode jogar ainda, está machucado. Não se sabe quando ele vai poder jogar, se vai poder jogar, né? Enfim, mas o Ancelotti não criou muita polêmica, não. Já deixou bem claro que conta com o Neymar. A impressão que eu tenho é que se o Neymar, cara, puder jogar aí a partir das quartas, que seja, semifinal, ele vai ficar no grupo, ele não vai ser cortado, até porque são 26 jogadores, e ele, acho que parece meio claro que o plano é ter o Neymar pronto para jogar, sei lá, 20 minutos, né? Entrar faltando uns 20 minutos, jogar alguns minutos e tentar mudar alguma situação aí para o Brasil, porque a gente sabe que ele vem se arrastando no Santos, ele não vai. Isso aí é muita ilusão. Tem gente que está esperando mesmo que o Neymar vá se recuperar, treinar e ser titular da seleção brasileira, e não dá, né? Não dá para ele fisicamente já há muito tempo. Enfim, na defesa também, esses jogadores do Flamengo são muito ruins, né? O Léo Pereira, o Danilo, sem condições nenhuma. O Alexandre, lateral esquerdo, é ainda pior que o Douglas Santos, né? Que talvez acabe ganhando a posição. Enfim, é uma convocação cheia de problemas. Matheus Pereira, do Cruzeiro, é um jogador que deveria estar na seleção brasileira, né? É um meio armador único que deveria ter sido experimentado e deveria estar na seleção. Enfim, é uma seleção com alguns problemas na convocação, e que agora a gente vai ter que esperar a Copa do Mundo para ver o que vai acontecer. Não é que também nenhuma seleção está voando, né? Pô, a França tem os melhores jogadores, a Espanha, né, nos últimos anos apresentou um bom futebol e tal, Portugal, Argentina, né, as de sempre, mas não tem ninguém voando assim. O Brasil, durante a competição, a coisa pode encaixar e o Brasil pode, né, ser uma seleção competitiva, e aí é um torneio de 40 dias, né, cara? 8 jogos, tudo pode acontecer. A gente sabe que o futebol hoje é muito nivelado tecnicamente, não tem mais os grandes craques de antigamente, e se a coisa encaixar, a confiança aparecer, né, a sorte também, né, muitas seleções foram campeãs do mundo contando com a sorte, né, ou com muitos pênaltis, ou com boa vontade da arbitragem, enfim, tudo isso, todos esses são fatores muito relevantes num torneio como a Copa do Mundo, que é de tiro tão curto, e a maior parte dos jogos são jogos de mata-mata, jogo único. Então, a gente fica esperando aí, mas eu gostei de ver a fome desses jogadores reservas, né? O Endrick também, e acho que o time que vai começar a Copa do Mundo não é o time que vai terminar. Acho até
que vai estar muito calor, já está calor aqui nos Estados Unidos, vai ser um verão muito quente. Acho que o Ancelotti vai fazer uma rotação, vai utilizar vários jogadores desse elenco também, e talvez até escale times diferentes de acordo com o adversário, né? Então vale a pena esperar para conferir. O futebol sábado e quinta, falando do Alisson mais lento que uma lesma no gol, sem condições de jogo, coitado. Pois é, o Alisson é um goleiro que não é o favorito de ninguém, né? Apesar de ser um goleiro já histórico do Liverpool da Inglaterra, realmente um dos melhores goleiros do mundo na última década, pelo menos. É um goleiro que na seleção brasileira nunca funcionou, né? Ele nunca salvou a seleção brasileira, né? Não é um goleiro que faz milagres e cometeu algumas falhas, não falhas clamorosas, absurdas, mas tomou gols, né? Para muita gente, o gol contra a Bélgica, no tiro de longe, foi do De Bruyne, eu acho, né? Gol contra a Bélgica em 18, o gol contra a Croácia, que desviou, é fato, mas aquele gol contra a Croácia em 22, são bolas que talvez algum outro goleiro poderia ter defendido, né? E só que também nenhum outro goleiro se destacou tanto, ou alguns goleiros não tiveram oportunidades, aí ele foi ficando na posição. Acho que agora em 26 já foi mais contestável a convocação e a titularidade do Alisson do que nas outras Copas, porque ele não está em boa forma física, vem de lesão, passou muito tempo lesionado, né, parece estar sem aquela explosão muscular, né, que hoje é tão importante para o goleiro, sem aquele reflexo, aquela agilidade, e enfim. Mas é o goleiro de confiança do Tafarel, né, cara? O Tafarel convocou ele, então parece que o Tafarel que convoca os goleiros, convocou o Alisson, que é cria do Internacional de Porto Alegre, assim como o Tafarel, convocou o Everton, né, ex-goleiro do Palmeiras, que hoje atua pelo Grêmio, enfim, e o Everson, né? Então, enfim, eu também não gostaria de ver o Alisson como titular da seleção, mas o Ancelotti vai com ele, com certeza. Butini na América está aqui, muito boa noite, mestres, grande Butini. O Enio já pode dizer que foi uma péssima colocação para acomodar o Neymar? Boa noite, mestres. Não sei se foi para acomodar o Neymar, né, cara? Na verdade, a impressão que eu tenho é que esses jogadores, essa geração de jogadores do Brasil, principalmente esses que já estão há mais tempo, que jogaram outras Copas, o Marquinhos, o próprio Alisson, o Casemiro, são jogadores, o Vini Júnior até hoje, né, cara? São jogadores que parecem não ter muita personalidade, parecem não ter aquela personalidade para assumir a bronca, a responsabilidade. Enquanto o Neymar tiver, ele vai ser o escudo, para o bem ou para o mal. Se ganhar, o Neymar vai ser, né? Se o Brasil for campeão do mundo, o Neymar vai ser a glória dele, como foi a promessa na última. Lógico que o Neymar não vai desempenhar como o Messi desempenhou, mas, enfim, se perder, vão detonar o Neymar, como aconteceu nas outras também. Esses jogadores nunca assumiram a responsabilidade. Em 14 mesmo, quando o Neymar se machuca, eles entram em campo naquele jogo, fatídico jogo contra a Alemanha, com a camisa do Neymar, né? Todo mundo abalado emocionalmente, depois que o Neymar se lesionou contra a Colômbia. E aí, cara, sabe, eu acho acho um exagero. O Neymar é o ídolo desses caras, é uma relação meio esquisita. Né? Antigamente, os jogadores que eram jogadores menos badalados, aí grandes jogadores, mas menos badalados que às vezes uma estrela principal, que o Romário, que o Ronaldo, eles se entregavam, eles tinham personalidade, né? O Ronaldo era grande estrela em 2002, o Rivaldo fez uma Copa do Mundo fantástica, o Ronaldinho Gaúcho, que era muito jovem ainda, também se apresentou, né? E outros jogadores aí com personalidade. Acho que isso falta para essa geração de agora. São jogadores aí que não assumem a bronca, né? E por isso que até hoje ficam falando de Neymar. O Rafinha, né, que hoje tem um destaque na seleção brasileira, um jogador do Barcelona, um dos jogadores mais importantes do mundo, o tempo inteiro falando em Neymar. O Vini Júnior, não, a camisa 10 não é minha, não, já usou a 7 ontem. A 10 é do Neymar, sabe assim? O Vini Júnior, que foi melhor do mundo, ganhou o UEFA Champions League com o Real Madrid. Eles não assumem o papel que eles deveriam assumir na seleção brasileira. E ainda utilizar o Neymar nessa altura do campeonato, o Neymar sem condições físicas, eu acho um puta absurdo.
Mas o Ancelotti, muito político, sempre foi muito político, né? Eu vejo muita gente, mas é um treinador europeu, o multicampeão, né? Com uma história incrível no futebol. Como é que ele se dobra a essa situação, né? O que ele fez foi política, cara. Falou, pô, os patrocinadores queriam Neymar, a CBF queria Neymar, todo mundo queria o Neymar, as criancinhas queriam Neymar, a mídia queria o Neymar, mesmo que for para bater, para detonar o Neymar, a mídia quer o Neymar porque dá audiência, né? A televisão, todo mundo queria o Neymar. Então ele foi convocado. O Ancelotti ia falar que não, problema, dane-se os 2 bilhões de reais em patrocínio da CBF, não vou levar. Não é assim que a banda toca, né? Essa Copa do Mundo ele gastou esse cartucho de Neymar, e aí no próximo ciclo, ele já renovou, no próximo ciclo, né, independente do que aconteça nessa Copa, aí ele deve trabalhar mais um time né, ao gosto dele. Vamos esperar para ver. O Enio falou aqui, vai ser a Copa mais física de todos os tempos, e partindo desse ponto, não precisa ter times que sejam um primor técnico. Um time forte, bem encaixado, já pode dar muito trabalho, o problema é o mão de pau. Pois é, não, tudo pode acontecer com qualquer time, né? Eu acho que muitos times têm chance aí, é uma Copa, por enquanto, assim, não tem um claro favorito, né? O Barocco falando, Sidão não ter sido convocado é imperdoável, grande Sidão, coitado do Sidão. Lembra? Votaram ele o melhor em campo, de sacanagem, cara. Os caras entregaram. Ele tomou um monte de gol e entregaram o troféu para ele na Globo. Ele até processou a Globo, eu acho. O futebol sábado e quinta acabou o jogo, o staff todo do Panamá foi tirar foto com o Ney. Acho que até o presidente do país tirou também. Não adianta. Hoje em dia, ser famoso é mais importante do que ser eficiente hoje, né, professor? A fama precede tudo, né, cara? Com certeza, né? Talento, né? Mesmo os feitos da pessoa são subjugados, né? Estão em segundo plano. Mas foi legal isso que você falou, né? De a gente ter espaço, né? Para transformar o time ao longo né, da Copa do Mundo. E isso é uma espécie de ativo estratégico, né? Você falou que muitas vezes a seleção ganha justamente porque vai se adaptando e tal, e vai surpreendendo também, porque todas as seleções, as principais, estudam muito a seleção oponente, né? Então eu acho que é legal a gente ter esse espaço né, de tática, né? Para pensar o que fazer. Eu, sei lá, depois desse jogo eu tô um pouco mais confiante, assim, sabe? Que a gente não vai passar tanta vergonha. Mas, né? Também essa é também a beleza, né, da Copa do Mundo em específico, do futebol em geral, que é muito difícil prever, né, cara? Tem muito de circunstância, muito do imponderável, né? É muito, muito bom isso, na verdade. É o que faz o jogo ser especial, né? Com certeza. O futebol é um esporte único, né? Por isso que é o mais popular e mais apaixonante do mundo. Eu acho que a Argentina, que é a atual campeã do mundo, estreou na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, né, lá no Catar, perdeu para a Arábia Saudita, e aí o Scaloni muda meio time e eles partem para o título depois daquilo. Então, realmente não dá para cravar nada, né? Todo mundo tem chance. Enfim, vamos ver. O Enio falando aqui, assisto a série da Copa de 70, né? Assisti a série da Copa de 70, tá no Netflix, né? Ainda não vi. E fica claro o respeito pelo Pelé, mas se tivesse que cobrar o rei, a galera cobrava. Chama atenção a personalidade do Rivelino, Tostão e Jairzinho. Nota 7 de 10, tá aí né, o reviewzinho curto do Enio. Valeu, Enio. Eu vou assistir ainda. Mas é isso, né, cara? Muitas seleções brasileiras contaram com jogadores de personalidade e hoje a falta de personalidade de jogador de futebol hoje não é exclusividade do futebol brasileiro, né, cara? A gente vê muitos jogadores aí que preferem não se posicionar em relação a questões sensíveis, né? É tudo muito transacional, muito comercial, né? Ninguém quer botar dinheiro, né, patrocínio em risco, então acho que é muito disso. Eles também, todos têm rede social, né, todo mundo é influenciador, além de jogador, aí tem, né, tem a construção de certa imagem e tal, então virou um grande negócio, né, muitas vezes
muito artificial, né? A gente vê muito pouca verdade, assim, jogadores igual Romário, Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, Viola, né, cara? Marcelinho Carioca, os caras davam umas puta entrevista, quebravam o pau, cara, brigavam com o É o técnico. Adriano, né, cara? Hoje é um negócio, né, professor? Hoje é muito blogueirice, né, cara, de jogador. Exatamente. Pô, e assim, imagina qual é a sensação, por exemplo, de quem trabalhou, né, no jornalismo próximo, né, com Nossa. esses caras, deve ter uma sensação muito estranha, né, de como eles ficaram também ruins de matéria, né, Diego? Ruins de criar histórias, né? É, é, é muito repetitivo o tipo de história que a gente tem hoje sobre esses jogadores, né? Compara com as loucuras, né, que tinha anos 90, né? Cada uma história, sabe, do Arco da Velha que tinha. Aí agora é tudo muito sanitizado, muito pasteurizado. Pois é, e até na questão política, né? O Cadu, nosso companheiro hoje não está aqui, mas ele fez um apontamento certeiro no nosso grupo lá no WhatsApp. Torne-se membro do canal Millennial Geriátricos, você vai fazer parte do nosso grupo. Ele falou que o neopentecostalismo, né, essas igrejas evangélicas que são cada vez mais populares no Brasil, destruíram o jogador de futebol brasileiro. Né? O que não deixa de ser verdade, né? Você vê a grande maioria desses jogadores estão alinhados aí com ideologias, pautas aí que são anti-trabalhador, anti-povo, né, cara? O que também contribui ainda mais para essa separação entre torcida e jogadores, né? O torcedor às vezes não consegue, o povão mesmo não consegue às vezes se identificar com o jogador, mesmo sem entender às vezes que o jogador está do mesmo lado político deles, porque a gente sabe que o povão também foi cooptado por essas instituições aí, né? O povão também, uma boa parte está alienada de tudo isso, mas às vezes é difícil ele se enxergar no jogador que prega algumas coisas enquanto vive uma vida nababesca, né, professor? Os caras têm muito É, dinheiro, hoje eles ganham muito dinheiro, e aí né, nutre um sentimento, eu acho, por parte do povo, é um sentimento de antipatia, né, cara? exatamente. E, pô, né, o Kaká, por exemplo, foi um precursor disso aí, né, cara? É, e é um cara que com poucas histórias também, né? Tudo isso que a gente falou, né? Da personalidade, eu acho que dá para um pouco colar nele, né? E mas né, como jogador é outra história, mas eu acho que assim, como, né, modelo para esses jogadores de hoje, eu acho que tem bastante a ver, bem parecido. Pois é. E a própria torcida, né? A torcida brasileira também. O senhor falou, ó, o jogo de ontem me deu um pouco de esperança, de não ver o Brasil passando vergonha na Copa do Mundo. E para a torcida brasileira, né? Óbvio, o Brasil tem 5 títulos mundiais, mas o futebol mudou muito, né? Com o multiculturalismo, com imigrações em várias diásporas, né? Imigração em massa. Então, o futebol mudou muito. Você vê hoje seleções da Espanha, da França, né? Da Alemanha com islâmicos, com negros, né, cara? Mudou muito o perfil étnico das seleções e, consequentemente, o estilo de jogo. Né? Hoje você tem espanhóis dribladores, franceses, né, habilidosos, assim, coisas diferentes. E o brasileiro, o imaginário coletivo, o consciente coletivo do torcedor brasileiro, ele permaneceu no mesmo lugar. Qualquer coisa que não seja o título da Copa do Mundo é vergonha para o torcedor É, brasileiro, né? porra, O isso é Brasil falou, o bizarro, né? Brasil, as últimas 2006, 2010, 2014, 2022, 2018, 2022, em todas as participações o Brasil chegou pelo menos nas quartas de final, né? E no Brasil a gente considera todas essas campanhas fracassos. E tem muitas Fracasso seleções que total, né? nunca chegaram nas quartas de final, né? Exatamente. A gente fala muito da Inglaterra, por exemplo, né? Eu que sou um crítico, né, dos ingleses, né? Contumaz, pô, aqui, isso sim é vergonha, sabe? Um país que, tipo, teoricamente deveria segurar toda a tradição. Você falou na live passada, né, Diego?
é um povo que gosta muito do esporte, eles gostam, mas eles não vão bem nas Copas, cara, Não, não eles vão. eles amam o futebol, eles têm, essa questão da miscigenação, né, eles têm uma certa diversidade, tem ingleses negros e tal, né, tem isso. Eles amam, eles têm a liga de futebol, de clubes mais forte do mundo e mais rica, né, e só tem uma Copa do Mundo vencida em 1966, roubada. E é isso, e campanhas pífias, várias edições nem participaram da Copa do Mundo, não se Diego, você classificaram. você simplesmente pulou o fato de que eles inventaram esse esporte oficialmente, né. Essa é meio uma invenção também, é uma Não, tá bom, invenção. mas oficialmente, né, assim, no Oficialmente papel, sim, é. foram eles, né. É, isso é um fracasso, né. Sim. Enfim. Cadê o Enio falando? Aqui o Tostão e o Paulo César Caju, que tinham Pelé como ídolo, cobram ele por causa da ditadura. Será que Ryan teria essa coragem de cobrar o Neymar? Jamais, jamais, ainda mais o Neymar, né, cara. Kaká fez um papelão em 2010 quando ele foi todo bichado e culpou Juca Kfouri por ser ateu. Pois é. Aquela Copa de 2010 era a Copa dele, né, brilhar sozinho, né, ele era o grande nome, o Ronaldinho Gaúcho não foi, o Dunga confiava muito no Kaká, que foi muito bem nas eliminatórias, mas naquele momento já vinha mal no Real Madrid e estava machucado, tinha uma contusão no pubis, né, não conseguiu jogar direito em 2010. 2010 foi um ano que o Brasil poderia ter feito melhor, o Dunga, infelizmente, né, do jeito que ele fez uma convocação tenebrosa, né, até conseguiu formar um time titular, mas não tinha ninguém no banco de reserva, deixou para trás jogadores que poderiam ter ido naquele momento, o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o próprio Neymar, que ainda era menino, mas estava voando no Santos, o Paulo Henrique Ganso, né? Então, jogadores aí que poderiam ter ido para a Copa do Mundo em 2010 e com certeza teriam dado um peso maior aí para aquela seleção que não tinha opções no banco de reservas, mas é isso aí, professor, de Copa do Mundo, a gente vai continuar, lembrando que o Milênio Geriátrico vai fazer uma cobertura aqui na Copa do Mundo, vamos falar muito de Copa do Mundo, vai ser o grande assunto por 45 dias e a gente não vai perder o hype, né, porque a internet é isso, tem que trabalhar, tem que falar do que tá em alta, né, professor, não adianta Que tá querer na boca ser... do povo, né, Diego. É, Tem não adianta... poucos canais tão populares, tão do povo quanto o nosso, né. A Esse gente pode ter todos e tudo contra a gente, mas a gente tem o povo. Isso aqui é quase um aqui e agora, cara, né, Exato. dos novos tempos, aí notícias populares aí na sua telinha, cara, né, que fala sobre todos os assuntos, cara. Muita gente acha que o Notícias Populares só falava de assassinato, não, também falava na capa, assim, mas abordava outras editorias também aí, com certeza. Perfeito.